Salve, salve galera, aqui quem vos fala é Paulo Romero. Hoje o assunto é correlação de Pearson, da matéria de bioestatística orientada pelo professor Thiago Livoto. Para entender a correlação de Pearson, primeiro Pearson foi um matemático inglês no ano de 1900, né, que ele aí desenvolveu a correlação. Inspirado nos trabalhos de Galton, ele formalizou a matemática por trás da correlação com seu artigo intitulado Contributions to Mathematical Theory of Evolution, em 1995, no qual introduziu o coeficiente de correlação que hoje leva o seu nome. Esse coeficiente de variação ele vai variar do menos a 1, sendo que menos é uma correlação negativa perfeita, 1 seria uma correlação perfeita, positiva, e 0 seria uma indicação de não correlação. Agora, seguindo para a parte prática, para fazer as análises aqui dentro do R, a gente vai carregar os pacotes aqui. Se você não tem instalado em Package Install, você tem que carregar apenas, senão você tem que fazer essa instalação aqui pelo Package para você poder carregar depois. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Aqui eu tenho um setDado here que eu costumo usar para poder salvar os meus scripts. Está aqui onde ele foi salvo. Eu vou importar a minha lista. A minha lista é esse data frame aqui com essas três. Aqui são dos outros tutoriais que eu fiz anteriormente. E aqui a gente vai conseguir, né, ver a correlação dessas variáveis. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui para pegar só a parte da correlação. E eu vou utilizar o ggplot aqui, utilizando o dfcore, que é o meu data frame de correlação, AES, que seria meu x e meu y, mais geomePoint para poder marcar este ponto. Aí você vê a correlação dessas duas variáveis e a explicação matemática para isso, né, gente? A gente precisa entender que a correlação de Pearson ela vai utilizar duas variáveis para poder correlacionar elas. Então, uma parte prática eu colocaria uma tabela assim para poder colocar na fórmula e assim encontrar essa relação entre essas duas variáveis, tá? Então aqui fixando eu consigo ver também com essa relação fazendo dfcore cifrão mg, que seria massa de grãos, e dfcore cifrão ng, que seria número de grãos. Então eu conseguiria fazer ver o número de correlação dessas duas variáveis. Deixa eu abrir meu data frame aqui. Então vocês veem que vocês conseguem observar que essas variáveis aqui são diversas as variáveis e eu posso selecionar quais que eu quiser através do meu data frame organizado dessa forma. Aqui eu consigo, utilizando o core plot, eu consigo ver a correlação de uma forma mais visual aqui. Um tempo para ele carregar. Esse tempo aqui embaixo vai percorrer e a gente vai ter o resultado. Então aqui a gente tem a correlação de todas as variáveis, o gráfico delas dessa correlação, e tem um número de correlação relacionado à correlação de Pearson, que seria o R, né? Então seria mais ou menos isso aqui. Então nessa última parte aqui a gente vai plotar de formas diferentes essas correlações. Eu primeiro vou plotar de forma a gente ver essa correlação em um diagrama. A gente vê as intersecções entre as duas variáveis. Eu vejo que comprimento de planta e largura de grãos, a gente vê a correlação aqui, altura de plantas e largura de grãos, ou seja, eu consigo associar essas duas variáveis todas ao mesmo tempo, de uma forma visual, tá? E eu tenho a forma que particularmente eu mais gosto, que são diagramas chamados networking, né? Network, que eu teria as ligações de uma forma mais visual, onde esse azul aqui eu tenho uma correlação positiva, onde quando eu aumento o meu comprimento de planta eu aumento também a largura de grão, eu tenho correlações negativas,
onde eu tenho altura de cápsula e massa de 1000 grãos como sendo correlacionado negativamente. Então, se eu tenho mais dessa variável, eu tenho menos da outra. Eu tenho várias outras aqui que são demonstradas, e cada vez mais intenso o vermelho ali nessa imagem, cada vez mais eu tenho uma correlação negativa mais forte, tá?